Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live, hoje com uma presença muito especial, o Rodolfo Pamplona, tarde de muita conversa, e o nosso tema de hoje vai tratar da força maior na pandemia, não é? Exatamente aproveitando essa posição, esse privilégio que é para conversar exatamente sobre questões que são assuntos que cruzam, né, o direito do trabalho, o processo do trabalho, o direito civil, e nada melhor do que poder conversar com ele por aqui. Deixa eu ver se ele já apareceu por aqui. Ainda não. Lucas, Justino, sejam bem-vindos, Fidelis. Pamplona ainda não deu o ar da graça. Conversei com ele agora há pouco. Mas só dá um tempinho, ele chega aqui no pedaço. Larissa, boa tarde. Luciene, Raul, sejam bem-vindos em mais esse evento do perfil Trabalho Notável. Hoje, aliás, um dia baiano, porque teremos daqui a pouquinho a visita do Pamplona, do querido Pamplona, e mais cedo o Fabiano conversou com a Andréia Presas, que é juíza também na Bahia, no mesmo TRT, a que é vinculado o nosso amigo Pamplona. Então sejam bem-vindos todos. É só esperar aqui, ver se ele... o Rodolfo Pamplona está aqui. Transmitir ao... já deve estar entrando. Já percebi, Pamplona, deve estar chegando aí para você o convite. Vamos ver se está tudo certo. Conectando, prontinho, grande Pamplona. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Para mais uma live. Eu estou me sentindo novamente no meu mundo nerd, porque é uma trilogia. Né? Eu ia comentar isso com você. Afora o Fabiano, que não vale, porque é irmão de sangue também, né? Não só irmão de fé e de direito. Você é o campeoníssimo das minhas lives. É a pessoa com quem mais eu fiz live até agora. Isso é uma honra. Acho que eu vou botar no meu currículo Lattes registrar isso, porque para mim é uma satisfação bater um papo com um grande professor e um dos maiores juízes, maiores magistrados do Brasil, que é Vossa Excelência. Eu sou seu fã. Hashtag Antônio Humberto, sou seu fã. E aí, estou aí à disposição para a gente bater um papo aí nessa perspectiva sobre um tema que tem interfaces no direito civil, no direito do trabalho, no processo. E aí, eu digo a oportunidade de conversar com todos e todas aqui no perfil do Trabalho Notável. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Estou à sua disposição para te bater. Tá joia, Pamplona. É um grande prazer estar com você. E eu começo, quando eu pensei no tema, depois eu comecei a pensar um pouco, depois que nós combinamos o tema, que é força maior na pandemia, e me veio à cabeça como a CLT, pela sua origem, pela sua finalidade histórica, como ela tem, digamos, um descompromisso terminológico em prol de uma maior clareza e simplicidade de aplicação, né? Então você vê, por exemplo, quando a gente fala das causas de suspeição do juiz, o CPC faz uma divisão didática, separando, e que tem reflexos procedimentais e rescisórios importantes, né? E no caso da força maior parece que é a mesma coisa, né? Porque a doutrina de direito civil se esmera em tentar fazer a distinção de caso fortuito, força maior. A CLT vem e bagunça tudo, joga tudo numa panela só, faz aquele vatapá. Como é que funciona isso na sua visão? Na minha visão, na verdade, é porque a gente tem que lembrar que a CLT de 43, consolidando ali uma legislação notadamente do período dos anos 30, né? Se a gente vê, por exemplo, a própria estrutura da Justiça do Trabalho em 3 graus de jurisdição, com depósito recursal, com todos os elementos, remete ao decreto 1237 de 1939, que foi incorporada a CLT em 42. As próprias expressões, né, de autor e réu, nós substituímos de reclamante e reclamado. A própria expressão reclamação trabalhista, ela na prática fica plurissignificativa, porque ela significa tanto a petição inicial, quanto o processo trabalhista, quanto o rito trabalhista no rito ordinário. Então, e ação também. Hã? E ação também, quer dizer ação também. Ação, a reclamação, ação. Uma palavra polissêmica. Então, nós temos aí justamente
expressão. Mas eu diria o seguinte, eu vou ser menos cruel com a nossa velha CLT. Eu vou dizer que, na verdade, ela apelou talvez por uma simplicidade nesse ponto terminológica, talvez quase uma simplicidade quase simplória, né? Mas, na verdade, ela pode estar nesse ponto, trazer alguns critérios que sejam interessantes. Né? Claro que ela precisa ser atualizada, né? Mas a gente está passando por períodos históricos que a gente, às vezes, tem temor de que mexam no sistema como está hoje, porque a gente sabe que pode ser piorado. Né? Sim, sim, então, é verdade. na verdade, pensando como técnico, eu não tenho dúvida que o texto da CLT, em diversos aspectos, no 502, 503, pensando na força maior, no 486, no fato do príncipe, poderia ser atualizado. Mas a gente sabe que, muitas vezes, se deixar mexer muito, vai piorar. Então, o que é que eu tento resgatar nesse ponto, assim, falando a minha brincadeira, dizendo, eu vou ser menos cruel com a CLT, na verdade, tentar extrair dali uma essência, como se fosse um critério hermenêutico próprio da Justiça do Trabalho para aplicação. Claro que a ideia de um critério próprio é importantíssimo, é fundamental, nos diferencia, reafirma a nossa autonomia, mas precisa, naturalmente, de algum tipo de atualização, justamente porque a própria noção da indenização lá prevista no 501, né, o 502, né, na especialidade, é ainda a indenização da antiguidade. Não é que não existe mais na prática, não existe mais nem na lei mais, porque com a reforma trabalhista fizeram essa modificação do 477. Vou ligar a luz aqui para ficar um pouquinho mais clarinho. Entende? Então, de fato, é preciso talvez compreender o que é força maior, caso fortuito, né, para buscar isso, mas nesse ponto, pensando assim com essa ideia dessa simplicidade quase simplória, a gente tem que, na verdade, compreender que, como talvez no campo do direito civil não haja uma diferença em essência na disciplina do direito civil, da força maior para o caso fortuito, como efeitos para efeito de responsabilidade civil, né? Eu não estou aqui entrando na célula de administrativo que vai discutir fortuito interno, fortuito externo. Eu estou pensando na previsão específica do código. Aí o que é que acontece? Parece-nos que a gente pode tentar buscar essa simplicidade no final das contas. Claro que eu já estou dando um spoiler, né? Já quer dar uma trilogia aqui de uma série, então já estou dando spoiler. Talvez no campo do direito do trabalho, dizer que, embora tenhamos um critério na regra geral do direito civil para os efeitos da força maior nas relações contratuais, né? No campo das relações trabalhistas, talvez pelo próprio sistema protetivo, há um tratamento diferenciado. Talvez possa ser um caminho. Mas eu vou bater esse papo contigo. Não, é claro. Porque você provocou. Não, mas é isso. Ficar quieto, porque você é o cara. Ah, que isso. Você é um convidado ilustre aqui, convidado de luxo nosso. E o que é engraçado é isso, né, Pamplona? Enquanto que a força maior no direito civil tem digamos, uma força exoneratória bem significativa, né? Isso. Para nós, no direito do trabalho, considerando exatamente a finalidade protetiva do direito do trabalho, houve uma mitigação, né, dessa força exoneratória. Né? E quero dizer para o público aqui que está nos assistindo, que acompanha aqui o meu perfil no Instagram, o perfil do Trabalho Notável, siga um ou outro. Se você veio porque me siga o Trabalho Notável. Siga ambos. Exatamente. Siga os dois. Mas o que é que eu estou dizendo assim? Eu gosto tanto do Antônio Roberto, aí eu devo ser suspeito por gostar dele, porque eu gosto tanto do Antônio Roberto, que a gente não combinou absolutamente nada sobre qual é o meu entendimento, qual é o dele. Mas ele já está levantando a bola que é evidente que a gente vai... Eu estou vendo que a gente vai concordar. Então, mas siga o trem aí. Mas é isso. Então, o que a gente percebe é que esses institutos, eles ao se travestirem, ao se incorporarem ao direito do trabalho, eles acabam ganhando uma coloração nova. E é engraçado como parece que as pessoas, ao interpretar o próprio 502, que está totalmente desatualizado pelo que você falou, a época se falava em indenização, que seria de antiguidade, e é engraçado que as pessoas não percebem que essa distinção no direito civil e no direito do trabalho
marca bem que a ideia do legislador não era fazer da força maior um elemento redentor do empregador, mas um elemento mitigador das suas obrigações. E isso impacta, inclusive, na discussão do aviso prévio, né? Que há muita gente que discute que o aviso prévio estaria dentro dessa compreensão de verbas abrangidas pelo 502, mas é curioso porque o 502 só fala realmente de indenização, do mesmo jeito, ou seja, do mesmo jeito que o equivalente à multa do FGTS, de 40 para 20. Isso, do mesmo jeito que o 486 também só fala em indenizações. Aliás, eu escrevendo por conta dessa celeuma sobre o fato do príncipe, que acaba sendo um desdobramento desse assunto nosso, né, Pamplona? Sim. Eu não sabia, eu fiz uma pesquisa e descobri que, na verdade, a origem dos dois institutos está numa lei de 1975, que tratava os dois praticamente juntos, como parágrafos diferentes, mas mostrando que realmente há uma vinculação genética, né, dos dois institutos, mas com um tratamento tanto diferente no direito administrativo em relação ao fato do príncipe, que não se confunde com o nosso, como também a força maior nossa, que não se confunde com a do direito civil, mesmo sob os ares novos do Código Civil de 2002. Me permita até dar um complemento aqui. Seria um voto convergente, né, sobre o que você falou, né, justamente por trazer a minha base de direito civil. Sim. Entender que nesse ponto, quando a gente fala sobre força maior, né, a gente precisa buscar uma delimitação conceitual que não está no Código Civil. Na verdade, a doutrina, durante muito tempo, se debateu para tentar buscar uma diferença ontológica da força maior por caso fortuito, mas e eu posso até lembrar aqui do saudoso Caio Mário da Silva Pereira, que gostava de identificar o caso fortuito como a força maior como a força da natureza e o caso fortuito como o ato humano, né? Mas eu não gosto muito dessa classificação hoje, porque a gente já vai acabar confundindo com o ato de terceiro, né? que quebra o nexo causal numa outra perspectiva, onde vai acabar confundindo conceitualmente. Então, eu e Pablo, desde a primeira edição lá do meu livro, do Novo Código de Direito Civil, a gente tem buscado ir, talvez, na característica, ou seja, pensar em força maior na noção da inevitabilidade. E o caso fortuito na noção ou de uma identificação característica de imprevisibilidade. Por quê? Porque o texto do Código Civil não faz uma distinção ontológica dos efeitos de um ou de outro. Não. A ideia é que eles são hipóteses que quebram o nexo de causalidade para algum tipo de reparação. E nas relações contratuais, um contrato pode ser extinto justamente pela ocorrência de eventos inevitáveis ou imprevisíveis, estou falando de direito civil, inevitáveis ou imprevisíveis, que vão se adequar a este conceito de caso fortuito e força maior. Por quê? Porque, no final das contas, o que é caso fortuito e força maior como natureza jurídica? Quando um professor pergunta para o aluno o que é natureza jurídica, ele quer dizer o que é isso por direito. Caso fortuito e força maior são o que nós chamamos, eu não, Ponte de Miranda chamava, e a gente incorpora o pensamento, né, de fato jurídico. É um fato jurídico. Todo acontecimento natural ou humano que gera repercussão para o direito. Só que o fato jurídico, em sentido amplo, ele vai se subdividir no ato jurídico, em sentido amplo, no ato ilícito, no ato fato e no fato em sentido estrito, ou seja, o acontecimento natural. Há acontecimentos naturais ordinários. Nascer, morrer, envelhecer. Perceba, todos nós vivemos fatos jurídicos no decurso do tempo, por exemplo, e quando tínhamos 15 anos e fizemos 16, sem nenhum merecimento, migramos de absolutamente incapazes para relativamente incapazes. Né? Nossos filhos passaram por isso. Então, perceba que nesse ponto não há nenhuma... É simplesmente o decurso do tempo. Quando nós tratamos de fatos jurídicos extraordinários, é que nós entramos no campo da inevitabilidade ou da imprevisibilidade. E aí, nessa linha, nós vamos imaginar que isso, no campo das relações contratuais, pode, porque a regra fundamental
do contrato é o pacta sunt servanda. A Claro. ideia de uma relatividade subjetiva somente aplicável aos sujeitos, mas perceba que o contrato se cumpre enquanto da forma que se contém, mas enquanto as coisas continuam da mesma forma. Se há uma mudança substancial das condições por uma causa inevitável ou imprevisível, opera-se o fenômeno da força maior, ou, do caso fortuito, pensando em previsibilidade, admitindo a sua extinção. A sua extinção sem ônus. Sem ônus. Sem ônus. Ali, claro, tudo que foi prestado até o momento tem que ser honrado, claro. A extinção sem nenhum tipo de pagamento. No campo das relações trabalhistas, porém, justamente nós temos, digamos assim, um temperamento da força maior ou dos efeitos extintivos, ou me fiar na previsão da extinção, extintivos de uma relação contratual, né, com uma situação em que haverá o pagamento das indenizações trabalhistas, só que com pagamento pela metade. Aí, esse pagamento pela metade, na previsão originária, era indenização de antiguidade. Hoje, para trabalhar única e exclusivamente com o que é incontroverso, é a multa do FGTS, de 40 para 20. Aí, talvez, quando muito, a do 479, talvez. Que já existe. Talvez a do 479 pudesse falar também. Sim, é uma situação excepcional do contrato de duração determinada. Perfeito. Perfeito. Aí o que é que acontece? Nós temos aí alguma discussão justamente pela desatualização legislativa, já que não existe mais indenização da antiguidade. O correspondente dele é a multa do FGTS. Mas a pergunta que não quer calar é: eu poderia pensar em aplicação disso em analogia à disciplina jurídica lá do distrato para reduzir também o aviso prévio? Ou, como eu já cheguei a ouvir, reduzir todas as parcelas decisórias a 50%? Eu ainda não sei o seu posicionamento, ele não combinou, mas a priori a interpretação deve ser restritiva. Então, a priori, nós temos só e somente só do FGTS. E o resto é para pagar mesmo. Porque dentro dessas circunstâncias, nós temos um tratamento diferenciado. E note que as pessoas não conseguem compreender, talvez o óbvio. Férias proporcionais, 13º proporcional, é pago porque houve um motivo para cessar o vínculo. Ou seja, aquilo já foi adquirido pelo trabalhador e não era um passe de mágica que vai ser reduzido pela metade. O FGTS já está depositado, ou já deveria estar. Se não está, vai ter que pagar, porque deveria ter feito. São obrigações que estavam sendo constituídas paulatinamente, de modo, nesse ponto, de forma proporcional à prestação do serviço, e aí sim você recebe. A única discussão em que, concorde-se ou discorde-se, dá para pensar em uma construção, mas o fato é que a lei não diz isso, é justamente sobre o aviso prévio dessa aplicação do distrato. O que é que você acha, Doni? Deixa eu falar que eu estou falando demais. Você sabe que, que baiano não dá assistência. Eu sei. Você me dá. Eu sei. A bola começa... Eu saio Ainda mais um showman como você. O showman são todos os aspectos. Eu me divirto, sabe? Enquanto eu sou da MPB, esse homem é do rock. Eu sou que nem o lateral direito do Bahia, que pegou a bola no meio de campo, saiu, driblando todo mundo e foi até o gol. Mas eu quero, na verdade, ver na verdade, Ronaldinho jogar. Fala que é isso. Eu concordo com você plenamente. De fato, aliás, o nosso hábito, meu e do Fabiano, é realmente não fazer script programado, até porque se surgir divergência também não há nenhum problema. Estamos entre amigos, entre nós dois e entre os amigos que estão nos ouvindo. Mas eu tenho para mim que, de vez em quando, né, Pamplona, a gente precisa voltar à principiologia fundamental do direito do trabalho. Se a norma permite mais de uma leitura, nesse caso, a interpretação mais favorável há de ser de que eu não posso pensar em indenizações desfavoráveis, né? Quer dizer, seria um contrassenso. Então, se a lei fala em indenização, acho eu, claro, eu não acho que há nenhuma forçação em fazer a transmutação para a multa ou indenização, como preferem dizer alguns, do FGTS, exatamente porque essa indenização,
ou essa multa, ela vem exatamente para substituir a indenização. Então, seria um episódio de uma mutação pouco transgressora, exatamente porque ela simplesmente atualiza o texto legal, que até hoje não foi atualizado, apesar de todas as chances que já houve para isso, de tal modo que não há nenhum problema quanto, me parece, que a restringir, como você pensa, e é o que eu penso também. Aliás, no nosso livro lá sobre a direito ao trabalho de emergência, a gente fala sobre isso, inclusive de forma explícita, ressalvando que há quem pense diferente, mas pontuando que para nós... Vou fazer um jabá ao vivo. Manda o livro para mim que eu vou tirar uma foto e postar nas redes sociais. Para já. Para já. Vou mandar assim, com certeza. Vai ser uma honra. Assim, eu disse que eu sou fã dele. Como eu sou fã dele, eu estou pedindo ao vivo. Fã pede mesmo. Mas é isso. E uma outra coisa que eu queria comentar com você, Pamplona, que é muito engraçado. A questão da imprevisibilidade, ela não se dá em relação ao fato natural em si. Não. Mas a sua dimensão. Pensemos entre a chuva e a enchente. Uma epidemia e uma pandemia, né? Para ficar no assunto da hora. Ou seja, o que destaca aqui é o que você falou, é a ideia da extraordinariedade. Né? A ideia da extraordinariedade. E é isso que vai abalar, porque as pessoas, claro, a chuva, o vento forte, ou, enfim, outros fenômenos naturais, dentro da sua ocorrência normal, fazem parte do nosso cotidiano e evidentemente, que dificilmente você vai encontrar aí uma situação de força maior. Mas o que vai acontecer, o que vai imprimir essa diferenciação é exatamente a dimensão impactante. E é disso que se trata, e por isso que na medida provisória 927, talvez por um zelo retórico desnecessário, mas se dizia, né, que a pandemia, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid era considerada força maior para o efeito lá do artigo 502, como se alguém pudesse ter alguma dúvida quanto a isso, né, dentro do direito do trabalho. E isso, para mim, é interessantíssimo, me permite até fazer nesse campo essa ideia do lapidar. Essa noção é importantíssima, sobre o caráter extraordinário, justamente para que a gente não caia, digamos assim, no raciocínio simplista de que eu não podia adivinhar que eu ia falir, eu não podia adivinhar que eu não ia me dar bem não é isso. Esse é o risco econômico de toda atividade. E esse empregador responde integralmente. Claro. É mesmo de alteridade. Por isso aquela regra... uma situação absolutamente excepcional, que eu não tenho dúvida que a pandemia é. Isso, por isso aquele parágrafo essencial da CLT, né, que fala que a imprevidência do empregador afasta a força maior. Né? Você. Exatamente. Porque é evidente que há situações que as pessoas são colhidas de surpresa, mas às vezes são colhidas de surpresa porque não tiveram o mínimo de senso de previdência, de prudência, de cautela para se preparar para aquilo que era algo previsível, como, por exemplo, uma crise econômica, seguinte, sei lá. Vou novamente. Eu sou, de nós dois, eu sou o mais poliana menina, o mais coração de mãe. Deixa eu explicar aqui nesse ponto. Porque, muitas vezes, o empresário ele acaba quebrando a cara mesmo, porque há uma complexidade da legislação, não somente da trabalho. A trabalhista ele domina com o pé nas costas, mas a gente há de convir que ela não é tão fácil para o leigo aprender. E aí o que acontece? Mas nós temos a trabalhista, a tributária, aspectos sobre alvarás de funcionamento. Às vezes, o indivíduo não está devidamente acompanhado, às vezes não tem nem condições econômicas para ter esse acompanhamento devido, e ele quebra a cara, porque ele quebra a cara, às vezes, por desconhecimento. Essa ideia da imprevidência, e essa é a lógica da previsão lá do 501, é justamente isso. Olha, gente, infelizmente, você deveria ter tido uma cautela que a maior parte das pessoas não tem. Né? Por quê? Porque conhecer todo esse intrincado sistema trabalhista, tributário, do sistema civil, da parte empresarial, da parte de licenças e funcionamentos, às vezes o indivíduo se estrepa mesmo. Mudando o que tem que ser mudado, né? Imagine quando nós fazemos uma reforma em nossa casa. A gente vai, faz orçamento, arruma tudo direitinho, não sei o quê, mas sempre acontece alguma coisa, sempre vai ter um gasto a mais, sempre vai ter isso. Imagine uma atividade econômica.
Mas da mesma forma como nós, na Reforma Nossa Casa, o empresário também, nesse ponto, vai estar no campo da imprevidência. Isso. É porque, às vezes, a gente usa a expressão, e nós estamos usando a expressão de forma absolutamente técnica, mas o leigo, às vezes, não entende. Essa é uma coisa pejorativa. Né? Não, é o cara que foi negligente, irresponsável. Não. Às vezes é simplesmente um desconhecimento. E a regra de ouro da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? A antiga LIC, né? De que ninguém pode desconhecer a lei, digamos assim, é o nosso bastião, o nosso reforço para poder tomarmos atitudes, nesse caso, favoráveis ao trabalhador, porque ele, sim, trabalhador, não assume risco de atividade econômica. Exatamente, eu ia exatamente falar sobre isso, que essa questão de previdência tem tudo a ver com a assunção dos riscos da atividade econômica. Uma transmissão de pensamento. Exatamente. Não é à toa que a gente tem que fazer mais lives sempre, viu? Eu sou facinho. Estou na Facinha e Magal. Me chama que eu vou. Sempre com compromisso público, tem que ser registrado, reiterado outra vez. Quando acabar a pandemia, quando eu puder ir para Brasília, aí tem que marcar para o seu prato da Boa Esperança tá. Boa lembrança. Não, mas você está ainda me devendo também o jantar lá com sua esposa. Sim, porque me disseram que certeza. aqui o violão está aqui já, prontinho. O poderoso ainda sabe cozinhar, meu amigo. Meu amigo, aproveitar. Eu sou gordinho, gosto de comer. Vamos lá. Siga aí. Mas isso aí. Mas, Pamplona, quer dizer, então a força maior, basicamente, o que a gente tem é isso, é uma regra de certa simplicidade, o que traz algum estarrecimento nela é a sua falta de atualização normativa, né? E parece fora de dúvida, seria chover no molhado, seria dizer o óbvio, o lulante, que essa situação atual é uma situação caracterizadora da força maior, mas é importante destacar para os amigos, né? Para quem, de repente, como é um dispositivo que fica meio escondidinho. Fagner Santos, que está aqui, gente muito boa. Já fez live com ele, é muito bom. Eu conheci o Fagner na pandemia, e ainda não conheci pessoalmente, fiz uma live com ele, gente boa, viu? Sangue bom. Pois é. Mas uma coisa que é importante destacar, porque a CLT tem esses artigos que ficam meio escondidos ali, como o 486, ninguém falava dele até que o presidente deu uma entrevista lá e pronto, virou a pandemia do Fábio do Príncipe, né? É verdade. Mas na Força Maior também é importante destacar, né, Pamplona, que essa redução de que falamos aqui, da indenização do FGTS e talvez do artigo 479 também, dos contratos por prazo determinado, ela só beneficia as rescisões decorrentes de força maior quando a força maior seja elemento de extinção da empresa. Porque essa é uma outra diferença importante, porque no direito civil eu posso ter tido um problema contratual que não fez com que a empresa deixasse existir. A empresa pode continuar existindo lá, o contratante, e haver a situação de força maior que gere lá as questões exoneratórias que você bem pontuou. Mas no caso do direito do trabalho, esse alívio estabelecido no artigo 502 pressupõe a extinção do estabelecimento. Aliás, isso. É isso que eu ia falar, exatamente para você completou o que eu ia falar. A extinção da empresa ou do estabelecimento, ou seja, pode ser uma filial, algumas filiais, ou da empresa como um todo. Então não quer dizer que as pessoas possam agora, por conta da pandemia, sair demitindo o empregado à torto e direito, com a empresa continuando em funcionamento, achando que vai poder pagar a indenização menor. Não é assim. Esse beneplácito é reservado exclusivamente para aquelas situações das empresas que tiveram de fechar as portas em decorrência do motivo de força maior. Em voto convergente, exatamente. Subscrevo tudo. E qual é o lance do lapidar aqui? É justamente, preciso demonstrar um nexo de causalidade com daquela extinção com a pandemia. Porque perceba, você pode estar pensando em já fazer uma reestruturação, e aqui aproveitar a pandemia, não tive que mudar. Não. O que é que isso tem a ver com a pandemia? Você mudou um setor, esse setor deixou de existir? Não, ele foi transformado em outro que era mais eficiente. Não dá para pensar em 502. Exatamente. Como também não dá para retroagir os efeitos da extinção da empresa por força maior. Imaginemos um contrato de trabalho rompido antes da ocorrência do motivo de força maior, não é? Exato. E isso aqui cai exatamente o que você falou, no nexo de causalidade. Uma bola ótima. Essa bola é perfeita. Por quê? Porque a empresa pode estar passando por uma dificuldade agora,
mas o ato jurídico da extinção se deu antes da pandemia. Isso, ou seja, exatamente. O fato de que para alguns empregados possa se reconhecer uma extinção ali com base na força maior, porque o setor foi todo extinto, a filial foi toda extinta ali, alguém que trabalhava nessa filial, mas foi despedido antes, tem direito a receber integralmente, porque é o tempo que rege o ato. Perfeito. Exatamente. E tem a ver com o que você pontuou, que é fundamental. A ponta de toque aí é o nexo de causalidade, ou seja, tem que haver uma relação de causa e efeito. Né? Isso. O motivo de força maior como dupla causa, como duplo efeito, como causa e duplo efeito. De um lado, a extinção da empresa por força maior e, de outro lado, a extinção do contrato de trabalho. Né? Perfeito. Se uma acontece de forma assíncrona, né? Acabou, não tem força maior que justifique uma redução no conjunto das verbas rescisórias. Né? Mas, Pamplona, vamos virar o disco, porque na nossa combinação nós ventilamos que a ideia de força maior... Quando a gente fala virar o disco, ele está revelando a idade pro pessoal, tá? Vira o disco, vamos pro lado B. Hoje não tem nem CD, né? Nem CD se fala mais, né? Os casos hoje não tem nem mais porta-CD. Mas eu dizia, então é engraçado que também no plano do processo e do processo do trabalho, que é o que mais nos toca aqui de perto, também há repercussões relevantes, né? da força maior, em especial na questão, eu imagino, dos prazos, não é isso? Sim. A gente tem que perceber essa questão especificamente na impossibilidade de um cumprimento de um determinado ato processual por uma situação que possa se enquadrar na força maior ou no caso, fortuito. Um exemplo mais fácil é o sistema caiu. O sistema caiu do PJE no último dia do prazo, caiu. Meu amigo, você vai ter que devolver o prazo, pelo menos para o dia seguinte, porque a lógica do PJE é que nós estamos submetidos a essa situação. Mas, claro, vamos pensar, essa coisa de fazer lives, eu estava brincando, disputando com o meu amigo Fabiano, né? Quem fazia mais live, eu já estou aqui, essa sua live, salvo engano, é a minha 247ª. É 247, e ainda vou fazer uma hoje, quando terminar aqui. Então, depois de 247 lives, eu bati papo com Deus e o mundo. Né? Eu gosto de conversar, você sabe disso. Né? Não, que é isso. E aí, não, eu me adoro fazer isso. E eu estava conversando uma live com o pessoal do lado que foi colegas nossos, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, TRT da 11ª, Rondônia, TRT da 14ª. E, cara, eles têm uma quantidade enorme de postulante de pessoal. Né? De situações em que as postulações são deduzidas em função, justamente, sem acompanhamento de advogado, tudo resolvido nesse campo. E aí, amigo, é aquela situação em que, às vezes, a gente pode pensar uma determinada fato jurídico, uma força maior, gerando efeitos em outros aspectos que as pessoas não param nem para pensar. Não sei se você queria levantar a bola para isso, mas eu Estou improvisando em cima disso, porque é justamente os efeitos em relação à lei 14.010, né? Que é a do RJET em relação à suspensão da prescrição. Porque a suspensão da prescrição, nós temos um marco. O marco é 12 de junho, data da publicação da 14.010. Mas se demonstrada a impossibilidade material de acesso à justiça, é possível, sim, se protrair ou retrair esse desacordo da suspensão para uma data anterior, quiçá até o início da pandemia. Porque como também postergar, hein? Também postergar, porque acho que eles foram muito otimistas em fixar 30 de outubro. Ou postergar, sim, perfeito. Já está pensando no final, ok. Mas isso é interessante, porque uma coisa... Somos nós, você é juiz aí no Distrito Federal, eu aqui em Salvador. São cidades grandes, com acesso à justiça, com advogados, com a internet. Outra coisa, nesses rincões desse país continental, em que colegas nossos, valorosos colegas nossos, atuam muitas vezes em várias itinerantes em barco. Sim. Entende? O cara vai lá uma vez por mês, não é que ele trabalha uma vez por mês, não, é que ele vai uma vez com barco, passa uma semana lá.
né? Faz toda a parte burocrática para a audiência depois no mês seguinte, quando ele volta. Sim, Ou sim. dá para realizar imediatamente, faz. Mas perceba, é algo que a gente às vezes precisa realmente compreender isso. E isso é um dos pontos positivos da pandemia, para mim, foi justamente sem sair de casa, né? Só no campo da internet, ter conhecido colegas, né, que relataram essa experiência que a gente Sim. vê nos livros, mas ouvir é diferente, né? A É palavra diferente. ensina e o exemplo arrasta. É diferente. E nesse caso, né, Pamplona, acompanhando o seu gancho aí da 14.010, é interessante observar que nós falamos muito do Código de Processo Civil, da CLT, matéria processual, que não estava preparado, mas é interessante notar como também as regras sobre prescrição, embora parecesse um sistema bem moldado, bem acabado, mas como elas se mostraram insuficientes nesse momento. Porque nós não temos, a não ser que eu force uma interpretação, e é o que eu tenho feito argumentativamente, em cima lá do 199, de colocar isso como uma condição suspensiva, porque é um conceito jurídico indeterminado, mas é engraçado como não se contempla a ideia da inércia justificada, da inércia plenamente justificada. Fora o problema, que seria uma questão paralela para discutir em outro momento, do desastre, no meu modo de ver, que fizeram com o Código Civil, com o Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque deixaram as pessoas com deficiência que não saibam exprimir não possam exprimir a sua vontade, né, fora lá do campo da incapacidade para efeito prescricional, deixando só os menores de 18 anos, criando aí uma certa celeuma, né, por conta talvez de uma despreocupação de revisão sistemática do sistema, né? Essa é uma questão que, para mim, quem sou eu para dar pitaco aqui no meu amigo Antônio Humberto, que é o cara, como eu já falei. Mas eu não, eu com você, embora seja um conceito aberto, eu não iria muito pela ideia do 199 da condição suspensiva, não. Por quê? Porque, para mim, claro, aí também é uma questão também da formação teórica, que a minha ali é toda pontiana. Para mim, essa condição ali é do plano da eficácia do negócio jurídico mesmo, como elemento acidental. Para mim, o elemento, na verdade, para chegar à mesma conclusão, com fundamento distinto, né, na verdade, é na base mesmo do nosso direito romano mesmo. Por quê? Porque você só pode pensar em haver prescrição se há inércia. E se a inércia é justificada, matou. Pois é. Artigo está disponível na internet aí, junto com... É um filho meu, Você está um pouquinho mais tempo do que eu, mas eu estou como professor e como juiz há 25 anos, né? Desde 95. E a gente tem... 2 anos só a diferença. 2 aninhos só. Tudo bem. Não vou dizer que você é mais velho, não, tá? Então, mas a gente, ensinando há tanto tempo, a gente adota pessoas que são nossos filhos. Eu sei que o Fabiano também já tem alguns filhos pelo mundo, colegas magistrados também. E um dos meus filhos magistrados é o Leandro Fernandes, que é grande figura no doutorado. Grande figura. Né? E ele é juiz em Pernambuco. A gente fez um artigo especificamente sobre isso, porque não dá para fazer, porque é claro que precisa. Você precisa, em matéria de prescrição, de regras de segurança jurídica. E você tem. É a 14010, 12 de junho. Agora, isso não quer dizer que ela é uma regra inflexível. É justamente na demonstração. Aí a expressão que eu gosto muito do Lênin Streck é essa. É o ônus argumentativo do indivíduo para mostrar que havia uma impossibilidade do ajuizamento anterior. Demonstrado isso, é possível, sim, buscar esse dado. Como, e claro que nessa situação, pensando lá no 30 de outubro, né, claro que na época, se for o caso, vai ter uma medida provisória sobre isso, não tenho a menor dúvida. Mas, enquanto não vier, é claro que dá para protrair também. Aliás, para tornar isso mais confuso ainda, é preciso lembrar que houve a suspensão da prescrição lá na MP 927, né, mas só em relação ao FGTS. Só FGTS. Quer dizer, resolvia só um pedacinho muito pequeno do problema, e deixando a coisa... E outra coisa que eu queria lembrar também, Pamplona, uma coisa que, logo que teve essa confusão de suspensão de prazo e tudo mais, nosso colega Reinaldo Branco de Moraes, lá da abraço, chamou a atenção, gente muito boa. E o Reinaldo chamou a atenção para uma coisa muito interessante, que é mais uma daquelas exposições, exatamente porque a força maior é uma coisa extraordinária, não é normal que nós nos lembremos da existência das regras que fazem a regência do Instituto. E ele pontuava e iluminava que
normalmente nós dizemos que os prazos processuais ou são suspensos, como foi nesse caso dessa regra, que é expressa, dizendo que os prazos prescricionais estão... Aliás, não existe regra de prorrogação de prescrição, normalmente ou é suspensão, ou é interrupção, ou é impedimento, né? Mas nos prazos processuais, as regras normalmente dizem respeito à prorrogação. Na CLT está assim e lá no CPC também. Mas ele chamava a atenção para uma coisa interessante. No plano dos recursos, o legislador foi mais generoso. E ele estabeleceu que, havendo motivo de força maior, que implique a suspensão do processo, onde haja um prazo recursal em andamento, a emergência do motivo de força maior impacta como causa interruptiva e não como causa suspensiva. Olha que coisa interessante. Ou seja, o sistema cria uma solução pontual, talvez dentro daquela ideia de que, por ser um prazo preclusivo e algo que gere maior preocupação, que pudesse... Mas é engraçado que, para contestar, não há interrupção, que é o ato básico de defesa. Mas para um ato subsequente, um ato que pressupõe um processo de andamento, seria a interrupção que está prevista lá no artigo 1004 do CPC. Né? Aliás, eu falo muito aos alunos, quando falo dessa matéria, Pamplona, que o processo, e no nosso caso, o processo do trabalho, também tem a justa causa, não é isso? Isso. Porque o motivo de força maior, né, ele é rotulado, às vezes, lá no CPC, como a justa causa, que é exatamente, embora nem sempre seja essa força maior de que nós estamos falando aqui. Exato, porque pode ser, às vezes a justa causa é uma coisa banal, como, por exemplo, no tempo dos processos em papel, quando o advogado, dentro de um prazo compartilhado, um prazo comum, ele retinha o processo além do tempo que lhe era reservado, impedindo que o outro... Ou então o juiz, quantas vezes na minha experiência de advogado, eu comparecia ao cartório lá, eu advoguei muito na área civil, eu sou um juiz do trabalho meio por acaso, e chegava lá, o processo estava concluído para o juiz, mas concluído para o juiz significa que estava na casa dele. Né? Então, isso são obstáculos judiciais, mas, claro, que não se confundem exatamente com força maior. Né? Eu diria, terminam no mesmo problema e na mesma solução, porque, de um jeito ou de outro, são situações que impactam na impossibilitação da prática do ato processual, nesse caso. Verdade, verdade. É uma questão que, para mim, é muito importante verificar isso. Agora, uma questão sobre prescrição, que aí, só para lembrar desse elemento, que essa observação do Reinaldo é muito interessante em relação aos prazos processuais. E é lógico que a gente precisa ver isso, mas a gente precisa entender que o problema da prescrição é muito mais profundo, porque prescrição não é prazo processual, é prazo de direito material. Direito material. Ou seja, é preciso, a priori, que eu tenha um determinado previsão normativa que possa suspender ou interromper para produzir esses efeitos. Então, na verdade, é justamente a conjugação, nesse caso, da inércia com o decurso do prazo é que vai fazer com que o juiz tenha essa flexibilidade. Né? E aí, claro, pensar nas causas interruptivas da prescrição, aí você vai ter todo um universo. Lembrando sempre que as impeditivas e suspensivas, elas não têm diferença ontológica. A questão básica é só... É do momento. Se o prazo já começou ou não. Sabe como é que eu ensino meus alunos de direito civil? Porque sabe que eu tenho esse jeito irreverente de brincar assim? Aí, como é que eu ensino para eles a diferença de suspensão de prescrição para interrupção da prescrição? Vamos lá. Com controle remoto. Eu digo assim, controle remoto. Com controle remoto. Porque o menino chega assim, aí eu digo, vou passar toda a teoria, trabalho câmara leal, trabalho Aguilar Morifino, aí digo, mas a diferença na prática, é muito simples. A suspensão ou impedimento é o botão de pause. Se apertou, parou, apertou de novo, ela continua de onde parou. E a interrupção é o botão de stop 2 vezes. Ponto. Isso. Aí começa lá do zero. Tudo de novo. Assim, às vezes você explica com essas minhas maluquices, o cara aprende mais rápido. Até porque, né, Pamplona, no direito a gente é chamado a isso, muitas vezes, a usar palavras por convenção, né? Essa história de suspender, interromper, porque do ponto de vista semântico, né, se pensar bem, não há muita diferença. Sim, semântica eu não tenho. É igual a história de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, que é simplesmente uma convenção para dizer que uma envolve a continuação de pagamento da remuneração e a outra não. E mesmo assim,
tem situações intermediárias que você nem consegue classificar direito, né? Como E perceba que justamente por causa dessa confusão semântica, às vezes o pessoal defende teses que ficam difíceis de sustentar com base na legislação. Lembra lá da ideia de suspensão da prescrição no acidente de trabalho? O pessoal sustentava que isso... Mas não podia, porque a pessoa estava confundindo por causa da identidade da expressão, querendo pensar que era a mesma coisa. Uma coisa é suspensão do contrato, outra coisa é suspensão da prescrição. Né? Você sabe que eu escrevi um texto sobre isso, né, Pamplona? Diga aí, fala aí. Em 2006 eu escrevi um texto sobre isso. Na época havia uma confusão, o texto chama Teoria da Dupla Suspensão, porque havia uma dúvida na jurisprudência. A SDI 1 decidia de um jeito e a SDI 2 de outro. E, na verdade, que havia exatamente essa confusão, de achar que a suspensão do contrato de trabalho induzia a suspensão da prescrição. E eu procurei mostrar na época, e hoje, acabou sendo, não por ter um artigo, obviamente, né? Mas hoje virou J, na exata noção do que eu imaginava. Falei, gente, o que importa não é se suspendeu ou não suspendeu o contrato de trabalho, é se a pessoa perdeu a capacidade de poder litigar. E isso pouco importa se ele está... Ele podia, inclusive... uma modificação. Isso. Ele podia, inclusive, ter perdido o emprego já e ter tido um acidente que lhe retirou o tino, lhe retirou a possibilidade de exprimir a vontade, e essa pessoa vai ser beneficiada do mesmo jeito com a suspensão da prescrição. Né? Exatamente. Quer dizer, a questão, então, não era a da suspensão do contrato de trabalho, é que havia uma confusão de achar que no acidente de trabalho haveria isso. Até o Carrion, me lembro bem, ele defendia isso lá nos seus comentários. Né? Mas ele fazia uma generalização. O problema é que as pessoas, às vezes, fazem uma generalização. E, pelo amor de Deus, eu sou fã de carteirinha do Carrion, acho que é uma obra fundamental para todos nós. Eu fui funcionário dele, você não sabia, não? Olha só, não sabia, olha só. Foi funcionário dele. Bem. Tinha a antiga revista trimestral de jurisprudência. Sim, eu lembro dela. Os 2 primeiros volumes eu fiz sozinho. Eu era funcionário dele. Vai lá meu nome lá, você vai ver lá. Certo, pois é. Mas nesse aspecto, me parece difícil. Como é que eu vou sustentar essa automaticidade, né? Mas é o que você falou, as pessoas tentarem fundir institutos que são diferentes, tentando, na verdade, não fundir, mas confundir, porque acaba que não dá para fazer essa mescla, né? E o problema é esse, é um problema de base, e é por isso que eu acho que pessoas como você, Pamplona, são fundamentais na nossa área, exatamente para fazer do mesmo jeito que o colega Carlos Alberto, lá na questão previdenciária, porque nos permite, né, trazer luzes um pouco diferenciadas, um pouco fora do foco central da CLT, porque a CLT é relevante, o trabalho é relevantíssimo, mas ele funciona dentro de um sistema jurídico, ele interage com outros saberes, outros princípios, tal, e muitas vezes esses problemas vão ter que ser resolvidos a essa base, né, exatamente por conta dessa peculiaridade, né, de que nem tudo é respondido pela CLT, como nem tudo é respondido pelo Código Civil e a princípios gerais de direito, enfim, outras realidades, né? Verdade, meu velho. Bem, acho que a gente já está chegando ao final. Você tem aí mais alguma 12 minutos. questão? 12 minutos. 12. A sua emendada? É às 18? É emendada, mas isso não é problema. Não, tranquilo. Não, mas basicamente era isso, Pamplona. Realmente, acho que deu para a gente fazer um passeio bem longo. Poderia ainda falar, talvez, para terminar, uma última colocação? Sim. Quer falar do a questão da força maior. Você falou do acidente de trabalho. Vamos falar um pouquinho da força maior na questão da responsabilização trabalhista do empregador, Pamplona? Tranquilo. Como é que você enxerga esse problema aí? Para a gente terminar essa conversa deliciosa. Vou tentar resumir em 3 minutos, porque eu ainda quero falar uma coisinha na despedida aí para você. Tá. O que é importante? Note que a ideia de força maior é hipótese que quebra nexo de causalidade. Né? É algo que a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a gente precisa entender que, no campo da responsabilização, o elemento talvez mais importante e pouco estudado é o nexo de causalidade. Por quê? Porque quando a gente fala de acidentes de trabalho, e ainda mais nesse período de pandemia, a gente acaba tendo que falar do artigo 29 da caduca MP 927, daquela ideia lá de pensar em blindar
o empregador de algum tipo de responsabilidade, e quando o Supremo Tribunal Federal retira a eficácia do artigo 29, nós somos inundados nos grupos de WhatsApp com fake news de dizer que o Supremo disse que Covid era doença ocupacional, acidente de trabalho e era responsabilidade civil objetiva. Não era nada disso. O que o Supremo disse efetivamente foi que, com base no precedente de 2019, né, ele não poderia fechar os olhos sobre a possibilidade do empregador de enquadramento responder objetivamente, mas não que todo empregador responde objetivamente. E aí as pessoas perguntam, vem cá, sendo aí a pandemia uma situação de força maior, você acha que há responsabilização ou não no acidente de trabalho? Eu digo, vamos de extripador por partes. Vamos ver se há nexo. Por quê? Porque o sistema anterior, pela Lei 8.213 de 91, dizia qualquer uma doença que tenha sido contraída no trabalho é que para ser uma doença no trabalho e vai ter os efeitos infortunísticos. Até 15 dias pelo empregador. Passou disso, vai ser pelo INSS. Só que, se demonstrado que foi contraído no trabalho, o que é um nexo de causalidade muito difícil de demonstrar. Eu vou fazer uma live daqui a pouco com peritos sobre. Então, a gente vai discutir isso também. Né? É muito difícil. A própria prisão precisa ser muito bem feita para demonstrar que alguém. Porque, nesse momento, nós estamos numa pandemia. Qualquer um de nós pode se contaminar em qualquer circunstância que não quer necessariamente ser no trabalho. Então, nessas circunstâncias, se demonstrado, haverá a questão da infortunística. Mas o empregador responde só se agiu com culpa. Só se descurou de regras de proteção, de saúde, de segurança, do álcool gel. Se ele fez tudo e shit happens, aconteceu de alguém se contaminar, porque entrou um cara lá assintomático e com máscara e com tudo, mas de repente ele tocou no indivíduo e transmitiu, infelizmente não tem responsabilização nesse ponto. Agora, lembrando do precedente de 2019, quando a gente pensa naqueles que estão trabalhando diretamente para combater o vírus, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, aí dá uma guinada de 180 graus. Sim, porque aí é um risco inerente, né? Que a pandemia é uma força maior, mas o exercício de uma atividade econômica de combate ao vírus é um risco acentuado. Para mim, o parágrafo 927, para essa situação, se aplica. Não aplica para supermercado, não aplica para farmácia, para entregador de delivery, porque esses correm risco que todos nós corremos. A diferença é que eles estão trabalhando externamente e nós estamos trabalhando em home office. Só isso. Perfeito. Então, para mim, é essa linha. Tá ótimo. Pamplona, foi bom demais falar com você, mas você disse que queria falar ainda alguma coisa, eu vou passar a palavra e aí no final também vou fazer um convite para o pessoal. Eu quero fazer, então, você fazer o convite, dizer para todo mundo que está assistindo essa live pelo meu perfil, que siga aí o Trabalho Notável, procure o Antônio Humberto, procure o irmão dele, o Fabiano, que é outro cara muito gente boa. O Antônio Humberto é uma amizade que a magistratura me deu. É um cara. Eu estou completando hoje uma trilogia. Estou aqui Star Wars, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Estou aqui completando a trilogia com ele, minha terceira live. E o Antônio Humberto é fascinante, além de inteligentíssimo. É uma pessoa que, quando você conhece pessoalmente, ela encanta. Eu digo isso com liberdade. Deixa eu contar um bastidor aqui em 30 segundos. Eu conheci o Antônio Humberto, gente, num evento da Amatra. Eles tinham lá um palestrante que acho que furou alguma coisa assim. Aí me ligaram assim, 48 horas antes, assim, Pamplona, você pode substituir o palestrante no evento aí na Bahia? Eu falei, claro, não tem problema, vai ser bom. Aí eu cheguei lá e ele estava sentado na frente, que ele é que nem eu, é CDF, fica sentado, anotando tudo, aquela coisa assim. E eu sou muito irreverente. Muito irreverente. E aí eu comecei a fazer minha palestra do jeito meio trio elétrico, brincando assim, e eu peguei o Antônio Beto para Cristo. Eu comecei a todos os meus exemplos com o Antônio Beto, não sei o quê. E as pessoas chegaram para mim no final, assim, Pamplona, você é maluco? O Antônio Beto é brabo!
O Antônio Gilberto é sisudo. As pessoas têm medo dele. Mas o cara é gente boa, tá brincando, tá dando risada comigo. E a gente saiu de lá, que eu prometo fazer um artigo, virou uma amizade. Assim, o cara que às vezes eu fico um tempão sem ver, mas eu quero dizer publicamente da minha admiração. Realmente você é o cara. E aí eu quero dizer isso para todo mundo. Não tenha medo do Antônio Berto. Ele é meio bravo, mas ele é gente boa. Eu sei demais, Paulo. A recíproca é verdadeira, você sabe disso, sou seu fã de carteirinha. Não é à toa que eu estava no primeiro lugar da fila lá para te ouvir pela primeira vez ao vivo, né? E pude conhecer essa figuraça que é o Pamplona. Então, te agradeço demais, agradeço os amigos aí pela participação e deixo um convite para o pessoal. Eu e o Fabiano, hoje, às 8 horas da noite, vamos fazer um evento especial falando sobre os 5 grandes problemas da pandemia para o direito do trabalho. E quem estiver interessado em participar, é um evento gratuito, as informações estão aí na bio do Instagram, tem que se inscrever e vão receber até meia hora antes o link para participar. Então eu fico por aqui, agradeço demais ao Pamplona, e hoje, então, às 8 horas com o Fabiano, e amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos com o nosso grande Rodrigo Trindade, falando boa, sobre... Gente boníssima. Já fiz a live com ele também, muito legal. Isso, vamos falar sobre um tema que nós dois, eu e ele, temos abordado bastante em várias lives, inclusive aqui com você, que são as audiências telepresenciais. Então fica aqui o convite duplo, além do convite também de participar aí da página, para os poucos que ainda não são seguidores do Pamplona, mas sigam também o canal dele, estarão certamente com diversão garantida. As 2 anteriores que eu fiz com o Antônio Berto, a que eu fiz com o Rodrigo, tá tudo lá no canal Pamplona, no canal Papiano Pamplona. Acompanhe. Agora, acompanhe, estou convocando todo mundo. Veja aí essa live hoje às 8 horas do Antônio Berto com o Fabiano. São 2 grandes juristas, 2 grandes juízes, 2 grandes professores, né? E aí vale a pena, eu recomendo. Eu vou tentar dar uma passadinha para dar um tchauzinho. Obrigado. Só lembrando que ela vai ser pelo YouTube, tá? Por isso que é preciso fazer a inscrição. O pessoal vai receber o e-mail para ter aquela transmissão de faz via Zoom, mas do Zoom para o YouTube, para a gente poder trabalhar melhor com uma imagem, né, mais condizente, porque essa imagem sobreposta pode dar até maledicências, né, Pampão? Aí eu não sei. Quem sabe? Eu invoco aqui emenda norte-americana. Um abraço. Mas, gente, muito obrigado, um abraço e felicidade, um abraço a todos, muito obrigado pela assistência e pelo prestígio. Tchau, tchau. Obrigado, querido.